Certo, vamos desempacotar isso. Pessoal que sempre acompanha os conteúdos do Psi em áudio, hoje a gente tem, assim, uma missão bem audaciosa pela frente, Ah, muito audaciosa, eu diria. né? A gente vai tentar fazer um resumo bem detalhado e principalmente extremamente didático de um livro que é um clássico absoluto, A Psicologia como Estudo de Interações, um material organizado pelo mestre João Cláudio Todorov. O material que, convenhamos, dá nó na cabeça de muito estudante no começo. Nossa, com certeza. E o nosso objetivo de hoje é criar aquele guia definitivo, sabe? Para quem está na graduação, na pós, ou até o pessoal que está ralando para os concursos na área de psicologia. Mas antes da gente entrar de cabeça nisso, eu tenho uma novidade incrível. Para quem nos acompanha, o canal Psi em Áudio agora tem um clube exclusivo, o Clube Psi. Isso é bom demais. Vídeos exclusivos para os membros, é só clicar no botão Seja Membro aqui na plataforma do canal. E olha, o acesso tem um preço muito, muito baixo, mas entrega um altíssimo valor em conteúdos que são essenciais para a formação profissional. Então, fica o convite. E entrando no nosso papo de hoje, bom, o que é fascinante aqui é pensar na figura do Todorov. Ele não é, tipo, apenas um acadêmico brilhante. A gente está falando da pessoa responsável por traduzir Ciência e Comportamento Humano do B.F. Skinner para o português lá nos anos 60. O que foi um marco gigante no Brasil, né? Gigante. E ele define um tom para esse livro que é maravilhoso. É uma análise muito calma, muito profunda de como a análise do comportamento enxerga a gente. Porque há muita gente acha que o behaviorismo vê o ser humano como um robô, né? Aham, aquele negócio mecânico. Isso, um organismo passivo ali recebendo estímulos. E o livro mostra o completo oposto. Nós somos seres ativos, nós modificamos o mundo e, inevitavelmente, somos modificados por ele. O que nos leva direto para o capítulo 1, que tenta resolver uma crise de identidade que a psicologia sempre teve. O famoso problema do objeto de estudo. Exato. Afinal, a gente estuda o quê? É a mente solta no vácuo? É o comportamento puramente mecânico do músculo se mexendo? E o Todorov resolve isso de um jeito muito elegante. Ele define que a psicologia é o estudo das interações. É o organismo como um todo se relacionando com o ambiente. E para essa definição não ficar solta, não virar uma sopa de letrinhas na prática clínica, o ambiente não pode ser tratado como um bloco só, sabe? O livro faz uma divisão didática muito legal entre o ambiente externo e o ambiente interno. Tá, externo e interno. Isso. O ambiente externo é o que está fora da nossa pele, o mundo físico mesmo. E o ambiente social, que são as outras pessoas. As pessoas ao redor. Aham. Mas o pulo do gato está no ambiente interno, porque não é só biológico, não são só os nossos órgãos, ele é também histórico. Eu gosto de pensar nisso com, tipo, uma analogia da dança. É como observar uma dança de salão. Se a gente quer estudar um tango, não adianta trancar o dançarino sozinho numa sala e ficar medindo o músculo dele. E também não adianta gravar a música tocando no rádio sem ninguém ouvindo. Com certeza não. O objeto de estudo da psicologia é a dança em si. É o momento exato em que o organismo e o ambiente se encontram. Mas isso me gera uma dúvida metodológica mesmo. Manda. Se tudo é interação, tipo, se o meu passado histórico está operando junto com o que a outra pessoa está falando agora, com a temperatura da sala, com tudo misturado, como é que a ciência consegue isolar isso para estudar sem perder a visão do todo? Então, se conectarmos isso com a imagem maior, a gente vê que essa separação de ambientes é um recurso puramente analítico, porque na vida real é impossível separar. O nosso histórico viaja com a gente para o ambiente externo o tempo todo. Mas na pesquisa empírica, a gente usa um instrumento vital, a contingência. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a contingência tríplice é meio que a unidade básica de análise, né? A regra de ouro. Isso. Quebrando isso para o estudante que está nos ouvindo, é quase como uma regra de programação. A regra do se e do então. Nós temos 3 engrenagens aí. O primeiro é o estímulo discriminativo, o contexto. A segunda é a resposta, que é o nosso comportamento. E a terceira é a consequência, a alteração no mundo. Perfeito.
Se um contexto está presente e um comportamento ocorre, então uma consequência é gerada. E o livro tem um exemplo prático sensacional. Aquele estudo do Zarlok, acho que de 1966, né? Nossa, sim? Numa ala psiquiátrica? Esse exemplo clareia tudo. Imagina, pesquisadores entraram numa ala com pacientes com esquizofrenia severa. E eles não mudaram a medicação de absolutamente ninguém. Nenhuma intervenção médica, de terapia, nada. Nenhuma. Eles só mudaram a decoração do salão, a mobília. Quando a sala estava com aquela decoração médica, parede branca, poltrona de clínica, os pacientes passavam tipo 90% do tempo relatando dores e falando sobre doença. Caramba. Aí, quando os mesmos pesquisadores trocavam tudo e botavam uma decoração recreativa ou social com jogos, os pacientes passavam a jogar e interagir uns com os outros normalmente. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque é o mesmo motivo pelo qual a gente entra numa biblioteca e automaticamente começa a sussurrar. Mas quando pisa num estádio de futebol, grita a plenos pulmões. Exato. O contexto sinaliza o que vai acontecer. O contexto te avisa, tipo, qual comportamento tem chance de ser reforçado ali ou punido. E a mobília do hospital psiquiátrico não forçava mecanicamente a corda vocal do paciente a falar de doença. Ela só sinalizava, por conta do histórico de aprendizagem dele, que, neste ambiente clínico, falar de doença resulta em atenção médica. Mas e quando essa sinalização dá defeito? Porque o livro fala do papel da generalização, né? E aí a gente entra na clínica pesada. Imagina o caso de uma fobia de cachorro. Tá, aquele medo incapacitante. Isso. A contingência que criou isso lá atrás pode ter sido um ataque real, um cachorro real num ambiente específico. Só que, por, pura sobrevivência biológica, o estímulo aversivo generaliza. E aí a pessoa passa a ter ataques de pânico com estímulos absurdos. Tipo ver a foto de um cachorro. Uma foto num livro. Ou escutar um latido a 4 quarteirões de distância. As respostas extremas de ansiedade aparecem porque o organismo prefere errar pelo excesso de cautela. Faz todo sentido evolutivo. O que me lembra, aliás, de pedir para o pessoal do canal não generalizar o comportamento de esquecer de apoiar a gente. Muito bom. Mas falando sério, uma pausa rápida aqui no áudio. Pessoal, se esse material está sendo útil para a jornada de vocês, se está ajudando a clarear a matéria, por favor, deixem um like aqui no vídeo ou no áudio e compartilhem muito o link nos grupos de WhatsApp da turma, nos fóruns de psicologia. O boca a boca ajuda muito esse conteúdo acadêmico a chegar em quem precisa, né? Ajuda demais. E lembrando que quem quiser aprofundar os estudos, tem sugestões excelentes de bibliografia na descrição aqui embaixo. E claro, assine o Clube Psi para dar aquele salto na carreira com os nossos cursos de aprofundamento. Clube Psi é sucesso. Mas voltando para o nosso roteiro, a gente estava falando de evolução, do motivo pelo qual o nosso cérebro funciona assim, errando pelo lado do medo. Exato, o capítulo 6. Porque a evolução do comportamento é em camadas. E ele tem esses 3 níveis de seleção pelas consequências. A gente não começa do zero. Não mesmo. Tem a filogênese, a ontogênese e a cultura. E na filogênese, que é a história da nossa espécie, o Todorov traz um exemplo que eu fico fascinada toda vez que eu leio. Os estudos com a aplísia. A lesma marinha, né? Confesso que eu achei engraçado uma lesma explicando o ser humano. É muito inusitado, mas o sistema nervoso dela é bem simples, os neurônios são gigantes, então os cientistas conseguem ver direitinho a base biológica de coisas como a habituação. E a lição aí é que aprender pelas consequências, ou seja, se adaptar no próprio tempo de vida, não é um luxo, é uma ferramenta de adaptação que a biologia nos deu. Porque se a gente dependesse só de reflexo, a gente seria engolido na primeira mudança do planeta. E aí entra a ontogênese, que é essa minha história de vida moldando os meus comportamentos. Mas o salto gigantesco vem no capítulo 7. O livro fala sobre metacontingência. Ah, esse conceito é profundo. E é complexo, viu? É pesado. Porque aí a gente para de falar de um indivíduo aprendendo a não pôr a mão no fogo e passa a falar da cultura. Exatamente, porque assim como o ambiente molda o João ou a Maria, milhares e milhões de comportamentos entrelaçados modelam uma cultura inteira. Práticas que geram uma consequência a longo prazo, para o grupo. O exemplo do livro é fenomenal. A elaboração da Constituição de 1988.
como exemplo máximo de uma metacontingência humana. Sim. Imagino que é amarrar o comportamento do cidadão que paga imposto com o do Estado que pavimenta a rua, com o do produtor que entrega a comida. Tudo isso para gerar uma sobrevivência social lá no futuro. Via aquela visão poética das coisas. Em vez de dizermos que a sociedade é feita de leis abstratas que flutuam no ar, a gente está dizendo que a Constituição é, literalmente, uma rede material gigantesca de contingências comportamentais. Nossa, e isso levanta uma questão super polêmica no livro, que é a crítica do autor àquela declaração lindíssima da Unesco. Aquela que diz que as guerras começam nas mentes dos homens. Essa mesma. O texto bate pesado nisso. Sabe por quê? Porque se você diz que a guerra começa na mente, a sua única solução vai ser tentar convencer a mente do outro. Mudar os corações com argumento, com discurso de paz. Sentar e conversar. Só que o livro diz que tentar mudar corações e mentes é inútil, completamente inútil, se a gente não mudar o ambiente físico e social, estrutural, que está gerando e recompensando a guerra. Então, se o líder lá está ganhando bilhões com território, com indústria armamentista, não vai ser um discurso bonito que vai mudar a resposta dele. Perfeito. O comportamento está sendo selecionado pelas consequências materiais no ambiente, não pelas palavras jogadas ao vento. E trazendo isso para uma escala menor, a gente entra no capítulo 11, nos comportamentos complexos. E no grande tabu da sociedade, que é a punição. É, o controle aversivo, né, que infelizmente move o mundo hoje. Move tudo. Multa, bronca, bater, prender. O Todorov resume muito bem por que a gente usa tanto a punição se a ciência cansa de dizer que não funciona direito. E a resposta é muito irônica. A punição não funciona para o punido, mas dá uma falsa sensação de eficácia fantástica para quem pune. Funciona imediatamente para o lado de quem grita, né? Se o gestor berra, o funcionário para de errar na mesma hora por medo. O gestor é reforçado por gritar, ele aprende a ser agressivo. E a longo prazo é desastroso. É um desastre. Os subprodutos emocionais da punição destroem o ambiente interno e externo da pessoa que sofreu a punição. A pessoa começa a ter ansiedade, se esquiva, mente para não ser pega. Ela só aprende a não ser detectada, mas não ganha repertório novo para acertar. O que nos empurra direto para o capítulo 12. Se punição não serve para controlar as escolhas e guiar comportamentos, o que controla então? Como a gente entende a escolha humana? E aí entra uma das descobertas mais elegantes da nossa área, a lei da igualação, a famosa matching law. A matemática do comportamento, né? Explica para quem está escutando como isso opera no dia a dia. É simples, mas é genial. Essa lei demonstra que a proporção com que a gente escolhe uma alternativa tende a se igualar, literalmente se equiparar, à proporção, à frequência e à magnitude dos reforços que a gente obtém dessa alternativa. E isso levando em conta o atraso, né? O tempo que demora para ganhar o reforço. Principalmente o atraso. É por isso que a gente procrastina no celular. A sua tese de mestrado tem uma magnitude de reforço gigantesca, vai mudar a sua vida, mas o atraso é muito longo, demora 2 anos para vir. E o celular no bolso. O celular te dá reforços pequenininhos, mas muito frequentes e com atraso zero. O dedo rola a tela e o reforço acontece. O nosso organismo evolutivamente migra o comportamento de escolha para a fonte que é mais rica de recompensas imediatas. É a biologia lá de trás operando no meio do século XXI. Isso amarra perfeitamente nosso papo de hoje. Nossa, sim, conecta tudo. Para fazer um resumão para quem está tentando absorver tudo isso para a faculdade, o que nós vimos aqui é que a psicologia, vista pelas lentes da análise do comportamento, ela passa longe de ser simplista. Ela abraça totalmente a complexidade. A gente percebeu que entender o humano é, de verdade, entender as suas interações. E isso vem desde o reflexo super básico da lesminha marinha, a aplísia, construindo uma base evolutiva, passando pela fobia e pela punição do dia a dia, até a gente elaborar leis e chegar numa Constituição Federal por conta das metacontingências. É analisar sempre contextos, respostas e consequências. Exatamente. Bom, queria agradecer demais quem acompanhou essa nossa jornada teórica profunda até o fim. E não esqueçam de seguir o canal Psi em Áudio aqui na plataforma para não perderem os nossos próximos áudios. A gente tem muito debate essencial vindo aí. Muito conteúdo bom.
E, para fechar, eu queria jogar uma provocação para o pessoal que está escutando. Para dar aquela ruminada básica depois do áudio. Manda bala. Pensando em tudo que a gente falou, se as nossas escolhas, desde as mais simples até as mais vitais, obedecem estritamente àquela matemática da lei da igualação e à nossa própria história de interações com o ambiente, quem é que é de fato o verdadeiro autor das decisões que a gente toma todos os dias? Fica aí o mistério.